O maior queijo português é o São Jorge, um queijo de leite cru de vaca, curado, que chega a pesar 12 quilos. É por isso mesmo vendido à fatia. Grande parte dos queijos tradicionais portugueses está classificada como DOP. A certificação vigora em todo o espaço europeu, protege o nome, a origem e o modo de fabrico. Saborear um DOP é, pois, viajar no tempo e no espaço da tradição portuguesa. Já no século XIX, se dava a conhecer como a terra do queijo. As outras ilhas do arquipélago dos Açores nunca conseguiram fazer sombra à tradição queijeira deste lugar agreste, mas com pastagens férteis, temperadas pelos ventos do Atlântico. A criação de gado remonta aos primórdios do povoamento no século XV. Nesse tempo, era comum haver ovelhas e cabras, mas há muito que o gado bovino domina por completo a paisagem. Os dois queijos são um queijo com um ano e meio, mais ou menos. Temos aqui um queijo com 2 anos e tal. Temos aqui um queijo com 4, 5 anos. Temos aqui esse já mais velho com 5, 6 anos. E depois temos aqui três joias da coroa, que são 3 queijos que têm 11 anos. Fazem em março 11 anos. Bem seco mesmo. Nós temos uma visita aqui de uns turistas espanhóis. Por acaso tínhamos uns restinhos desse queijo e eles provaram e quiseram me dar 500 euros por cada quilo de queijo desse queijo. Eu é que não quis vender. Os queijos tradicionais e de denominação de origem protegida são de leite cru. Quer dizer, é uma das características desse setor, desse conjunto de produtos. O que é que quer dizer? Quer dizer que esse produto é feito de acordo com a tradição. E é claro, a tradição, enfim, há 100 anos ou há 200 anos, não se pasteurizava o leite, não é? Portanto, o leite era transformado em queijo exatamente como saía do animal que o produzia. Fosse a cabra, a ovelha ou a vaca, não é? Os processos artesanais evoluíram ao longo do tempo. O curioso formato do queijo é antigo, parecido ao do queijo italiano parmesão. Grande e circular como uma roda, o seu transporte era feito em grades de madeira. O queijo e outras mercadorias eram despachados pelo Porto de Velas, o mais importante na Costa Sul. Em São Jorge, as populações permaneciam em meados do século XX sem acesso a uma boa rede de transportes. As freguesias mais pareciam ilhas dentro da própria ilha. O gado comum tradicional era a vaca amarela, ou ramo grande, originária da vizinha Ilha Terceira. No interior de pequenas indústrias, procedia-se então ao fabrico dos derivados do leite, segundo métodos semicaseiros. Em regra, não havia um espaço próprio para as diferentes tarefas de produção de laticínios. O fabrico da manteiga era comum em outras ilhas do arquipélago, mas em São Jorge a atividade económica mais relevante foi sempre o queijo. Nos anos 50, a indústria na ilha já não assentava no produtor individual, mas em pequenas e dispersas cooperativas que entre si rivalizavam. A ilha vivia disso, praticamente, porque não havia outros empregos. Eles nunca pagaram muito bem os queijeiros. E quando comecei a trabalhar, eles pagavam como ajudante 1.500 escudos por mês, na altura. Muitas horas. Sim. Hoje o meu ordenado base são 600 euros. Na altura o queijo era um pouco mais picante, porque a cura do queijo era feita na temperatura ambiente. E hoje não, hoje vão para as câmaras de frio e modifica muito. Deixar o queijo numa câmara de frio a 12 graus, comparado na temperatura a 20 até 25 graus, amadurece mais depressa, porque o calor puxa para ele. E a gente também usava mais um bocadinho de sal que usamos hoje. A cura era feita nas zonas, casas de cura, que eles chamavam tipicamente os secadores, porque eram as zonas, era como se fosse um primeiro andar do prédio
que tinha a cooperativa, do edifício que tinha a cooperativa. Portanto, eles escolhiam sempre um ponto um bocadinho mais alto para fazer essa maturação, não é? Porque era a zona do edifício mais ventilada e a ventilação fazia-se naturalmente em função dos ventos que sopravam, da umidade que havia, abrindo uma janela, fechando outra. Portanto, era desta forma artesanal. Pequenas inovações nos materiais foram sendo introduzidas, como o coalho comercial e o aço inoxidável. Para proteger o produto, foi criada a região demarcada do queijo São Jorge, altura em que foram gravadas estas imagens na cooperativa do Topo. Nessas alturas o nosso queijo era vendido inteiro para a charcutaria, que era partido ainda à faca, para a senhora da charcutaria. Isso acabou, não é? Nós entramos na era do plástico, do autosserviço, das embalagens todas muito bonitinhas. As fábricas também estavam a ficar um bocadinho velhinhas. Houve uma aposta do governo então, e mesmo da parte de São Jorge, em construir 3 novas unidades. Das 9 cooperativas existentes na altura, ficaram apenas 3. Era preciso adaptar uma indústria falida e com falta de condições aos novos desafios do mercado. Fundos europeus foram investidos em São Jorge para defender a todo custo o prestígio do queijo. Não podemos esquecer que em São Jorge foram investidos 21 milhões de euros em 3 unidades de produção, em que ficou a responsabilidade dos agricultores e da lavoura 10 milhões e meio de euros. É preciso pagá-los, não é? 2009 foi o ano de viragem. Entraram em funcionamento as novas fábricas. Uma delas está situada na ponta este da ilha, pertence à cooperativa Finisterra. Entre as 8 e as 10 horas da manhã, a cooperativa recebe os lavradores regressados do campo após a primeira ordenha das vacas. O primeiro passo é testar o leite. Numa raquete é utilizado um reagente para apurar a qualidade. São executados o controle microbiano e o teste das mamites pela responsável do serviço de recolha, Susana Azevedo. Melhor leite, melhor preço pago ao produtor é a norma. No acerto final do pagamento é ainda tido em conta o resultado de amostras recolhidas periodicamente pelo Serviço de Classificação de Leite da Terceira. A atividade tem passado de pais para filhos. Há lavradores com 100, outros com apenas 3 ou 4 vacas leiteiras. Nesta manhã, foram recolhidos 8.300 litros de leite, matéria-prima que garante a atividade regular da fábrica, dirigida com entusiasmo por António Aguiar. Para fazer um único queijo, são precisos 120 litros de leite. Mantida tépida, a coalhada não deve ultrapassar os 35 graus. Depois de escorrido o soro, é lançado o sal. O fabrico exige rapidez, pois o estado da massa está sempre a evoluir. Os grãos devem ter o tamanho do milho, sendo que a tarefa termina com o colocar da coalhada nos cinchos, formas metálicas cobertas com um pano fino. Logo depois é iniciado o longo processo da cura. Este está para lá, é queijo São Jorge, tem 3 meses. Aqui é queijo Topo, que é um queijo mais úmido, mais amanteigado, não tão duro como aquele. E está fresco, veio para aqui, para a Câmara hoje. Nem tudo o que aqui se produz concorre ao selo da certificação DOP. A cooperativa fabrica à volta de 80 mil queijos por ano, mas parte da produção é vendida como marca própria para as outras ilhas, para os Estados Unidos e para o Canadá. No final do verão, os lavradores colhem e fazem a silagem do milho. Garantem assim alguma alimentação extra para o gado nos meses de inverno.
Produzir mais e melhor é o lema de António Aguiar, mas o presidente da cooperativa está ciente de que os mais novos não gostam da agricultura e preferem partir. A zona do topo perdeu em 10 anos 11% da sua população. Ora, sem gente, não há produção animal. As explorações leiteiras são agora maiores, ainda que uma pecuária intensiva continua a não ser viável. Um inverno rigoroso ou uma seca prolongada no verão provocam de imediato uma baixa na produção de leite, agravando o estado de tesouraria das cooperativas, concebidas para receber mais leite e produzir mais queijo do que na realidade se verifica. No centro da ilha, na zona da Ribeira Seca, está implantada a mais pequena das 3 cooperativas, Lourais. Na cuba de coagulação, leite cru, fresco, acabado de recolher. Aqui é adicionado soro de arranque do dia anterior e logo depois coalho animal. A massa tornou-se brilhante, significa que está pronta para o corte. O movimento deve ser lento ao início. Por ação do coalho, o leite passa do estado líquido a gel. Formam-se os coágulos. Jorge Cardoso, de 22 anos, gosta de viver e trabalhar na ilha. Aprendeu com os mais antigos, embora na sala de fabrico, experiência e tecnologia andem sempre de mãos dadas. O queijo tem uma cura mínima de 3 meses, que agora se processa em câmaras de frio. Sendo todos feitos da mesma maneira, são todos diferentes e únicos. Tal como as outras, também esta cooperativa produz queijo com marca própria, vulgarmente conhecido como Queijo Ilha Lourais. À porta da fábrica, é possível comprar o queijo corrente a 6 € o quilo. O ideal seria certificar todo o queijo como DOP, valorizar o queijo, garantindo à indústria e ao produtor do leite um preço melhor. Mas com grandes encargos bancários, Lourais e as restantes cooperativas da ilha pagam com atraso aos lavradores que diariamente abastecem a indústria. O dia começa às 5h30 da manhã, altura em que Rui Betancourt vai buscar o tanque para guardar o leite e parte ao encontro dos animais. Nos últimos tempos melhorou a Casa da Ordenha, comprou 300 ml de cota leiteira, passou em 10 anos de 30 para 100 vacas da raça Holstein Frisia. Para tudo isso, Rui Betancourt pediu dinheiro emprestado. Há agora que honrar os compromissos com a banca. Se o preço do leite não subir em São Jorge, é difícil de manter a atividade da produção de leite. Ou a gente tem dimensão para justificar os nossos custos diários de transporte e de entrega de leite e dessas coisas todas, ou então a gente fica mal. Enquanto tem os meus investimentos e os pagamentos para fazer, tem que estar nesta atividade da produção de leite, mas também começo a pensar seriamente se vale a pena estar nela, se isto não houver aqui alguma mudança que possa dar mais rendimento para a gente poder conseguir chegar com os nossos compromissos a tempo. A Holstein Frisia é uma boa vaca leiteira, mas acontece que o preço do leite se mantém praticamente o mesmo há 20 anos. A raça de origem holandesa expandiu-se em Portugal a partir dos anos 60, acompanhando o aumento gradual do consumo per capita de leite. Em São Jorge, vulgarizou-se nos últimos 30 anos, sendo um animal de bom porte, não se suja tanto nos terrenos lamacentos, o que permite maior higiene na recolha do leite. As movimentações de gado na ilha são frequentes, pois os lavradores arrendam várias parcelas de terra para garantir o alimento do gado. O ideal é ter parcelas no lado sul e norte da ilha. No verão, os pastos no norte são frescos, ricos em erva branca, mas no inverno são muito valiosas as forragens de azevém do sul.
o produtor já tem pouco nas suas mãos, a ser entregar o leite e espera que venha o dinheiro. E esta vaca continua a ser ideal para o leite? Já se fala noutras? Pois fala-se na Jersey. Eu acho que a vaca frísia está adaptada cá. Há zonas que se calhar a Jersey vai se adaptar, mas a outras vai ser mais difícil. Na ponta oeste, os lavradores entregam o leite na cooperativa Beira. Perto de Velas, a nova fábrica é a maior de todas. Agrega os principais serviços da indústria da ilha. O problema é a industrialização, porque querendo-se atuar na tal higiene alimentar, querendo-se atuar por essa via, destruíram-se as cooperativas pequenas, que tinham processos artesanais, que podiam ser melhorados com ações de formação e que houve períodos em que se fizeram essas tentativas. E que as coisas melhoraram, uma filtração do leite, um investimento na ordenha, que passou de manual para mecânica. Enfim, fizeram-se algumas tentativas por algumas pessoas. A certa altura, enfim, a diretriz mudou e acharam que era fazendo grandes fábricas numa pequena ilha, quer dizer, esquecendo perfeitamente a rusticidade e a ruralidade de uma ilha, não é? Porque quando os estrangeiros lá vão, não querem ver grandes fábricas que têm no seu país. Todo o queijo produzido na ilha pode ser candidato à certificação DOP, desde que sejam respeitados os requisitos legais. Os lotes têm, no entanto, que passar pelo crivo do painel de provadores. À prova estão 30 queijos. O painel desconhece qual a cooperativa que os fabricou. Todos os provadores são naturais da ilha, receberam formação, estão por isso habilitados a testar as qualidades organoléticas da pasta do queijo. A única coisa que nós temos de fazer é ser rigorosos na apreciação do queijo. Todo o queijo tem condições para ser aprovado como DOP, nós aprovamos. Todo o queijo não tem condições, é reprovado. Portanto, aí não abdicamos do rigor absoluto que nós temos que ter, porque isto é um produto que é conhecido praticamente em todo o mundo e a função da confraria é a defesa intransigente do queijo de São Jorge. Para ser um bom queijo de São Jorge, terá que ter tanto os olhos mais ou menos repartidos, olhos pequenos, repartidos, irregularmente repartidos pelo queijo, a massa não ter manchas irregulares, ter uma boa consistência. Isto está horrível. Isto nunca pode acontecer. O que é essas fraturas, assim, Exato. essas rachas? Não? Isto nunca pode acontecer, exato. Os que têm manchas servem, mas não para queijo de São Jorge. Não é queijo de São Jorge, não deve ter manchas. Eu, pessoalmente, prefiro a pasta mais mole, mas o queijo de São Jorge não pode ser. Tem que ser ligeiramente picante, também não pode ser muito seco, mas também não pode ser muito amanteigado. O queijo de São Jorge é único. É como o queijo de Serra da Estrela, é único. Ainda se identifica muito bem no meio das prateleiras dos outros queijos. São fabricadas 2.500 toneladas de queijo por ano, mas apenas 40% da produção é certificada como DOP, um valor com tendência a subir. Uma das grandes frentes de batalha é a área comercial. As grandes superfícies, neste momento, são as donas de todo o comércio no nosso país e os preços são sempre muito esgrimados, não é? O produtor, por vezes, não apanha ou não recebe o suficiente para satisfazer as suas necessidades a 100%. Depois tem que ir esgrimando de uma outra forma, não é? A grande superfície é um elemento importantíssimo para nós vendermos o nosso queijo, mas são pessoas que têm um rigor de comercialização extremamente elevado. Após 3, 4 ou 7 meses de cura, o resultado é um queijo tradicional, embalado em vácuo, adaptado, pois, aos padrões atuais de higiene alimentar. Agora tudo dependerá do mercado
e do consumidor. Queijos genuínos à base de leite cru concorrem lado a lado com produtos pasteurizados. O consumidor mudou. É um consumidor que está muito ávido de conhecimentos, de novas experiências, de experimentar sabores, formatos, no fundo de ter muita cultura gastronómica. Isto está muito em voga, todo este interesse das pessoas pela culinária, é exatamente isso, é cheiros, sabores e aromas, não é? E portanto os queijos portugueses têm tudo isso, não é? Pessoas muito apreciadoras, especialmente de queijo tradicional, sim, sabem diferenciar. Ou sabem que isso é um facto, que podemos fazer o queijo a partir de leite cru ou leite pasteurizado. A grande maioria, não sei se tem essa tónica na mente quando vai comprar um queijo, não sei se... É mais o preço, não é? Não diria que é mais o preço, mais a utilidade, não é? Se quer um queijo mais prático, mais para o dia-a-dia, terá que vir mais para esta zona. Se quer um queijo mais para apresentar à família, ou para uma ocasião de sobremesa, ou mesmo uma entrada, tem que ir ali aos queijos tradicionais. Hoje em dia o produtor fatura e ganha dinheiro de janeiro a dezembro, não é? E portanto isso é um ponto muito importante para a produção nacional. Muito importante, é viabilizar o negócio. Negócios muitas vezes que têm uma origem familiar e que muitas vezes com dificuldade e na verdade nós, com essa forma de pensarmos que o nosso cliente quer ter o produto sempre na loja, todos os dias, em todas as lojas, acabámos por também incentivar o produtor a ter produto todos os dias para entregar e produto de qualidade sempre muito estável. Os grandes defensores do leite cru são realmente os franceses, porque sabem, os franceses são naturalmente, pessoas que conhecem muito a alimentação, naturalmente. E eles sabem a importância do leite cru e da existência destes produtos como possibilidade de se atingirem padrões de qualidade que vêm da natureza, não é? Que não são controlados pelo homem e que podem sempre dizer: ai, este queijo, está aqui, olha, tivemos este sabor. Este sabor porquê? Porque no fundo é um pouco como a indústria de perfumes. Os perfumes são misturas de várias essências e no queijo são misturas de várias substâncias químicas que dão aquela panóplia de sabores tão agradável. O Estado português certificou grande parte dos queijos nos anos 90. Ao todo, 13 queijos com a certificação DOP. O queijo mestiço de Tolosa é uma certificação IGP, uma indicação geográfica. A iniciativa tem que partir de quem produz. Entidades privadas fiscalizam a DOP e atribuem em conformidade o selo. O Estado registra e supervisiona. Engloba-se numa estratégia de diferenciação, não é? Nós estamos num mundo globalizado em que tudo é standardizado, não é? E, de facto, isso surge como uma resposta, por um lado, de um interesse do consumidor crescente em produtos desta natureza, produtos com uma especificidade própria, e, por outro lado, a distância que existe nas cadeias de produção entre o produtor, não é? Seja ele produtor agrícola ou transformador, e o consumidor. E o facto de ser um regime de certificação vai dar uma garantia suplementar a estes produtos porque está num elo de controle, numa cadeia de controle mais estreita. A certificação DOP torna-se mais valiosa quando envolve uma raça portuguesa. Entre os pequenos ruminantes, apenas 3 raças não estão em vias de extinção. Uma delas é a cabra serrana, na origem do queijo de cabra transmontano. Há um problema estrutural de falta de leite na região, em parte por isso foi há 3 anos alargada a área afeta à DOP. Boa tarde, Sr. Francisco. Boa tarde. Então anda boa. Os criadores seguem as pisadas dos mais antigos, mas estão organizados, podem contar com apoio técnico. Por exemplo, a azeitona não dá dinheiro, deixa estar nos olivais. A maçã não dá dinheiro, deixa estar nas macieiras. Mas estes trabalhos, tirar o leite aos animais, tens de tirar. Porque senão aparece o curto. E não dava, que dava nos cabos dos animais. Cumprimos o que nos dizem nos técnicos, têm mais estudos do que nós. Isso eu cumpro. Agora os outros não vão falar por os outros criadores. Mas eu
me informo a estes senhores, eu tenho que, porque também sou dos mais antigos lá da associação. Quando a penso já teve aqui um problema de não ter bodes, eles contactam a associação a ver se há outros criadores que têm. Porque o bode é o pai da cabrada. Exato. É o que dá aos filhos. Exato. Só cabras não dá, não é? Então contactam a associação e nós indicamos outros criadores porque vocês sabem, para eles adquirirem esses animais. Porque vocês sabem onde é que estão os machos de boa qualidade. Como existe o livro genealógico da cabra serrana, tem-se mantido um número aceitável. Tem redução, mas não muita. Eu até gostaria de ter outro rebanho de cria. O meu gosto era esse, porque eu não é só por causa do dinheiro, nem por causa de subsídios, nem por causa... Gosto desta vida. Já herdei dos meus pais, não é? E o meu irmão igual. E sempre gostamos desta cabra, porque é uma cabra que pastoreia na montanha. E ela rompe. Os pastores são os donos da cabrada. Percorrem os baldios de Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Vila Flor, entre os muitos concelhos afetos à DOP. As aldeias têm vindo a mudar. Na maioria das casas fazia-se outrora o queijo. Não havia, aliás, na região, fábricas para recolher o leite. A figura tradicional do pastor e produtor de queijo não sobreviveu em Folgares, como em tantos outros lugares de trás dos montes. Há, no entanto, quem ainda se mantenha ligado à pastorícia. Aqui na nossa aldeia sou eu e um primo meu, já tem 70 anos. Chegamos a ser 6 pastores na nossa aldeia pequenina. Não há vida para um homem ser pastor, porque nos tempos em que estamos está muito difícil. Antigamente, no tempo que o Salazar era vivo, tiravam o sangue, saneavam-nos, punham um brinco, não era preciso pagar nada. Agora é preciso pagar os 50 contos, não, que já acabamos contos em euros. É preciso tudo, vacinas, tudo à nossa custa. Isto é muita despesa para pouco rendimento. Lá para o meio-dia, 1 hora, deitam-se 1 hora, só 1 hora. Eu merendo ao pé delas e depois vou na frente delas. Elas é quem mandam, não sou eu. Elas é que dizem quando querem ir. Quando estão prontas, eu vou-nos para casa. Como é que elas dizem? Elas dizem muito fácil. O animal tem tanta certeza como um ser humano. Elas andam aí, não estão com fome, pois que elas em Serreja eram 4 e pouco, 4 e meia, mais ou menos. Elas, quando estiverem satisfeitas, deitam-se. Quando chegar a hora de ir para casa, podia com vocês metê-las à estrada e esperá-las ao palheiro. Não tenho ideia que salgo uma fora da estrada. Raul de Sousa é um dos 45 criadores que abastece de leite a Cooperativa Leicras, entidade gestora da DOP, queijo de cabra transmontano. Um bom exemplar da raça serrana pode custar 100 euros. Os cabritos vendem-se bem na altura das festas, pela Páscoa, em agosto ou pelo Natal, mas o rendimento do leite é mais seguro. No estábulo ou corriça, a ordenha manual ainda é comum. Até ser recolhido, o leite terá que ficar guardado em tanque apropriado, à temperatura de 4 graus centígrados. A cooperativa garante os pagamentos a tempo e horas. Raul de Sousa consegue assim manter o rebanho. Faço a ordenha, faço a coa, vai para a cisterna, da cisterna, tornam os cantros a ser preparados para a noite para ser ordenhados e ficam lá em casa ou em cima num cabanal para aqui não ganharem micróbios por causa do leite ter qualidade. Nós pagamos o leite pela qualidade microbiológica e dá-se essa valorização. O produtor que tiver regras de higiene mais apertadas tem um preço do leite que nós pagamos a cerca de 60 cêntimos. O produtor que tiver menos higiene pode chegar só a receber 40 cêntimos. Portanto, nós valorizamos dessa forma. Ainda não conseguimos valorizar através da venda do produto. Quer dizer, vendemos o produto como DOP. Há, sim, senhor, uma mais-valia, mas devido, por exemplo, aos custos enormes que a cooperativa tem, por exemplo, na recolha do leite, que tem que fazer muitos e muitos quilómetros todos os dias para recolher, entre aspas, meia dúzia de litros de leite, nós não conseguimos, às vezes, projetar essa mais-valia ao nível do produtor. Quanto tempo é que falta?
O fabrico do queijo decorre numa sala pequena, onde trabalham uma queijeira e 3 auxiliares. 15 minutos para começar a cortar, não é? Já agora vou ver a temperatura. De abril a junho há mais leite. Estamos no pico da produção. 180 queijos por dia. Para coagular o leite que vem chegando, é usado coalho de origem animal. Está a 4 quilos. Está correto daqui a bocadinho. Então, depois daqui a uma meia hora é preciso acrescentar um bocadinho a pressão, que é para ele ir comprimindo aos poucos. O sabor é um sabor forte, com um ligeiro travo picante. O teor de gordura está associado ao desenvolvimento de sabores e de aromas do próprio queijo. Portanto, é um elogio quando não acreditam que o nosso queijo é de cabra. A cura é no mínimo de 2 meses. Uma parte é barrada com pasta de pimentão, o que confere ao queijo um gosto ainda mais forte. Nos primeiros meses de cura, são lavados dia sim, dia não. Deve o queijo ser tratado como um bebê. Só assim valerá a pena produzir as 16 toneladas anuais. Somos uma pequena produção. Os produtos todos de Trás-os-Montes se unissem, se houvesse um turismo mais florescente em Trás-os-Montes, nós até aqui em Trás-os-Montes conseguíamos vender os nossos produtos. É bom vender lá fora do país, e é bom vender no Porto, vender em Lisboa, essa coisa toda, mas muito mais interessante seria vender tudo cá, fazer com que as pessoas viessem cá e o consumissem. Ora, isso não depende só de nós, infelizmente, depende de uma estrutura, depende de toda uma região e depende de uma planificação e uma organização que possivelmente ainda não temos, não é? Há uma relação ambígua, mas de longa data, entre o produto tradicional e os centros urbanos. O campo abastece e a cidade consome. Enchidos, queijos, vinho, fruta, bens alimentares que evocam memórias. Ajudam tantas vezes a vencer a distância até esse lugar longínquo onde permanecem as raízes familiares. O queijo português mais emblemático tem origem no centro do território, na Serra da Estrela. A região ainda faz parte da meseta ibérica, pelada pela força dos ventos, com comiadas graníticas que rondam os 1900 metros, tantas vezes cobertas de neve nas invernadas de 6 meses. Quanto mais não seja pela neve, lugar atrativo até aos nossos dias. O interesse científico pela estrela e pelo fabrico do queijo remonta ao princípio do século XX. Há no nosso subconsciente esta saudade pelo queijo Serra da Estrela. Se recuarmos aos anos 40, 50 e mesmo 60, temos um país muito pobre em que os produtos rurais não chegavam às cidades com a facilidade que chegam hoje. Não havia boas estradas, para ir à Serra da Estrela eram 6 a 7 horas, se não ainda mais. Era uma coisa quase presente de Natal, as pessoas terem um queijo que vinha da Serra da Estrela para a sua mesa de Natal. Porque, de outra forma, nós aqui em Lisboa comíamos o queijo flamengo e pouco mais. E então as pessoas tinham esse produto rico. Era assim uma abastança que chegava no Natal, porque era o Natal. Queijar o leite é uma tarefa diária de novembro a maio. O clima, tal como o queijo, varia entre as terras da meia encosta e as mais alpinas. A coalhada, preparada à quente com uma infusão de flor de cardo, misturada ou não com sal, está sobre a francela de madeira. É retirado o soro usando o pano e o cincho perfurado. Importa não arrefecer a massa, repetidas vezes comprimida, moída. Uma tábua e uma pedra prensavam no final o queijo. Outros países da Europa têm queijo de ovelha, mas de pasta dura ou semidura. E os nossos queijos têm esta particularidade extremamente interessante e atrativa, que é terem uma pasta mole ou semimole. Essa pasta mole ou semimole
que é conhecida como amanteigado, e amanteigado quer dizer uma textura extremamente semelhante à da manteiga, conservada à temperatura ambiente, portanto, uma textura que é plástica, mas de forma nenhuma o que hoje se vê, que é uma textura quase que líquida. Isso é um defeito no queijo. O pastor cuidando do gado, a mulher queijando o leite, foram ao longo dos séculos uma verdadeira empresa familiar. Quando em meados dos anos 70 é criado o Parque Natural da Serra da Estrela, os problemas já são notórios. Organizam-se os primeiros concursos, envolvendo as populações e as câmaras de Ceia, Gouveia e Manteigas. Porquê? Porque os pastores se queixavam e até o público em geral, não só aqui da região, como também de Lisboa, do Porto e das outras cidades do país, que o queijo de serra só tinha o nome, quando não é bem assim. Mas é claro que aqui se produz o bom queijo, feito só com o leite das ovelhas, mas por fatores alheios aqui aos senhores pastores e às senhoras, muitas vezes o nosso queijo depois tinha má fama, e às vezes ainda tem, porque certo tipo de pessoas, não são pessoas honestas, vêm aqui comprar-lhes o queijo aos senhores, misturam também algum das fábricas e vendem o queijo como sendo todo o queijo da serra. Foi por isso que fizemos estas feiras, para tentar dar, enfim, uma nova dignidade ao nosso queijo e para ver, e para as pessoas verem das cidades, que afinal, depois aqui nas nossas serras, e nas nossas terras da serra, também ainda se faz o bom queijo de ovelha. Os investigadores inclinam-se para definirem o queijo da serra como sendo um queijo fabricado exclusivamente com leite de ovelha. Este é um dos primeiros itens que definirá, enfim, o queijo da serra. É claro que, mesmo na própria feitura, a utilização do cardo, por exemplo, em substituição do chamado coalho animal, que praticamente já não se utiliza nesta região, com exceção de um ou outro caso pontual, e também, segundo dizem os investigadores, a proximidade do tempo que decorre entre a ordenha e a feitura. Os concursos sob a tutela do Parque Natural prolongaram-se por 10 anos, até 88. Chegou a haver 400 produtores envolvidos. Nessa altura, a produção industrial já era uma realidade na região da Serra da Estrela. O queijo era bom e tinha fama. Havia a natural tentação de racionalizar o fabrico. Projetos falhados. Sendo feito a partir de leite cru, o queijo é um bem delicado, sujeito às variações da matéria-prima, ao modo de fazer e às circunstâncias da cura. Segundo a voz popular, o segredo está nas mãos da queijeira. Da parte dos serviços do Estado, houve a preocupação de estudar e criar uma norma do queijo. Na verdade, era importante proteger um emblema da gastronomia portuguesa. Mas até muito tarde, o queijo produzido no interior da serra foi trunfo de todos e de ninguém. Temos aqui o queijo da serra, que é este nosso mesmo. As ligas estão cá. Isto é por estar. Em que diferença do queijo de vaca é seco. E este dobras aqui. Todos aí, tanto faz um como o outro. Ó. Este dobras. Aí é que está a diferença. Até mesmo a nós. O queijo por vezes também não nos calha sempre bem porque... Ó, para isto. Isto é especial mesmo. Gerações de homens e mulheres cuidaram do gado e produziam o queijo porque viviam na serra. Sem gente não há rebanhos. A situação piora quando o clima é agreste e os terrenos pobres. António Rodrigues lembra-se bem do tempo em que, rapaz novo, ajudava o pai, buscando água das fontes para os moinhos da família. Sendo de Salgueirais, casou perto, com Zulmira, da freguesia vizinha de Linhares. Ia só ao mercado, vendia-se bem o queijo. Agora não deixam vender, só para a criação. Chegávamos a ir a Fornos vender o queijo. Para o Natal vendia-se lá bem. Naquele tempo
Vinham lá os barreiros, comprava às 200 arrobas de queijo, os barreiros. Era um mercado muito valente. Os concursos premiavam a arte da queijeira e a dedicação do pastor. Mas sob o pano da festa, a Serra da Estrela pouco tinha para oferecer às gerações mais novas. Certa vez, Zulmira Rodrigues foi a queijeira premiada e o centro das atenções. Os meus filhos, enquanto estiveram em casa, também as guardavam. E trabalhavam na cultura. Depois casaram, 2 estão em França, casou, foi para a América, e uma rapariga casou o ano passado, foi para a Suíça. Pinói! Anda! Anda! E tenho uma em casa solteira, é esta. Amanhã pode ir para a Suíça, ou para a América, ou para outro lugar, ou pode aqui ficar, vá lá. O dia da manhã, por um acaso, não se sabe. Calhava-nos muito bem o queijo. Depois também isto começou a andar assim, com mais complicações, e como ela faleceu, tive que vender tudo. E dei as terras a partir aos filhos. E não quis saber, acabou emparando o gado ao meu filho. A região demarcada do queijo data de 85. Anos depois, em 94, é criada a DOP Serra da Estrela. Abrange uma área superior a 4.000 hectares, de Oliveira do Hospital, na vertente sul, às paragens frias de Celúrico da Beira, no lado norte da serra. Nesta propriedade, situada em prados, há 600 ovinos. Os animais estão a ser vacinados e desparasitados. Os membros da família ajudam os técnicos da ANCOSE a lidar com as ovelhas Bordaleira Serra da Estrela, que se distinguem bem de outras raças por terem cornos. Júlio Ambrósio é o patriarca. Prepara o almoço, embora não o faça por norma, mas todos têm que colaborar num dia tão preenchido como este. Desde cedo, Isabela, mulher, está ocupada com outros afazeres. O tempo estava de chuva, aproveitou para fazer pão. Na quinta são produzidas 10 toneladas de queijo por ano. Para tentar acompanhar os tempos, investiram no melhoramento dos animais e na renovação da queijaria em 2002. Os padres tiveram a vida deles, eu tenho que ordenar a minha. Isso já estará. Isto é segredo. Eu acho que até todos os produtos deviam ter DOP. E para quê? Para que ninguém fosse enganado. Porque eu já uma vez disse isso, quando na altura o Sr. Dr. Jorge Sampaio era Presidente da República, e ele disse isso em Celúrico da Beira. A Lisboa e a outros grandes meios, Lisboa, Porto, Coimbra e por aí fora, a grande parte das vezes, o consumidor come gato por lebre. Ele cuida que está a comprar lebre, mas não compra. Compra gato. Isso é o selo. Este selo vem da casa da Estrela Cooper. Todo o queijo, para certificar, se não tiver esse selo, não passa. Há muita mais facilidade, se a DOP acabar, de aparecer queijo de ovelha. Já hoje aparece queijo serra, queijo por aí fora. Se amanhã acabar a DOP Serra da Estrela, ai, santo Deus, estão à vontade. Já vejam, é grande. Quantos caminhões de produto vêm de Espanha? Leite. Eu não queria dizer. E depois, amanhã vejo queijo de ovelha. Será leite de quê? Onde é produzido? Para fazer um queijo de quilo, são necessários 5 ou 6 litros de leite.
Chegando a abril, Isabel e a filha Conceição só aproveitam a ordenha da manhã. O leite da noite é vendido. Depois de uma cura mínima de 30 dias, o queijo pode ser enviado para certificar. No entanto, só o leite dos animais inscritos no livro de raça pode ser utilizado para o queijo. Quase toda a família está envolvida na atividade da quinta, situada nos confins da serra, a 900 metros de altitude e onde não falta um cardoal. Também no concelho de Celurico vive e trabalha Francisco Granjal, um dos primeiros lavradores a apostar na certificação. Ele cuidando das ovelhas, a mulher trabalhando na queijaria ao lado. Juntos produzem 3 toneladas de queijo. O rebanho precisa de muito alimento. Francisco Granjal semeia sozinho 4 toneladas por ano de sementes de centeio, azevém e aveia. 2 ordenhas, haja mais ou menos leite, é a rotina diária. A raça bordaleira Serra da Estrela foi desde sempre apreciada pelas suas qualidades leiteiras. Mas 20 anos após a criação da DOP, e ao contrário do que seria de esperar, não se investe nesta raça, mas em outros ovinos. A bordaleira ultimamente tem-se vindo a perder um bocado. Começaram a meter aí outras raças, lacones, israelitas, espanholas. Porquê que fazem isso? Só porque dão mais leite? Dão mais leite. Dão mais leite. Os produtores estão preocupados é com a quantidade, não é com a qualidade. Mas eu até agora continuo a preocupar-me com a qualidade. É assim, tem sido assim e penso que não vou mudar. Pastores, produtores de queijo DOP, contam-se 19 na região. São exemplos de resistência e apego à memória do passado, numa altura em que a globalização afeta os mais isolados recantos da serra. O património natural e histórico da Serra da Estrela atrai muitos visitantes, mas nas localidades o pequeno comércio não vende queijo DOP Serra da Estrela. Em Celurico, decorrem ciclicamente as provas para a certificação do queijo. A iniciativa é realizada a pedido dos produtores interessados em colocar lotes à venda. Na organização está Célia Rodrigues, da Estrela Cup. Vinho Dão faz parte do regulamento da prova. É aqui servido por Luísa Barros, da Beira Tradição, a entidade certificadora do queijo DOP Serra da Estrela. A palmada serve para avaliar a qualidade do queijo. Se o som for timpânico, a massa pode ter muitos olhos, o que não é bom. Os provadores receberam formação adequada, sabem que o queijo é um produto complexo. Em termos de crostas, portanto, ter uma crosta amarela clara, lisa, sem defeitos, essencialmente ter uma pasta bem ligada, com poucos olhos, não ser o amanteigado, mas sim medianamente amanteigada, e depois, acima de tudo, ter um buquê limpo. Costumo dizer que a maior parte das pessoas nunca comeram um bom queijo Serra da Estrela. Comem queijo do velho curado, mas não, um bom queijo Serra da Estrela. O queijo médio é agora de 900 gramas. No passado chegava a ter o dobro do tamanho. O queijo e os rebanhos fazem parte do cartaz turístico da Serra da Estrela, mas não é por comprar na serra que o queijo é o mais genuíno. Em Ceia encontram-se grandes rebanhos de ovelha lacone, uma raça produtiva utilizada em França para a produção de queijo. Há cerca de 15 anos, o leite era pago, ainda no tempo do escudo, era pago a 230 escudos por parte dos industriais de laticínios aqui da nossa região. E hoje é pago a €1, abaixo de €1, 90 cêntimos, 80 cêntimos. Os industriais estão a fazer o seu negócio, dizem que não têm leite em Portugal, não têm leite porque, fruto das circunstâncias, as pessoas têm desaparecido, mas também porque não se paga o leite mais caro, as pessoas também deixam a atividade mais cedo. Caminhões cisternas espanhóis são vistos regularmente no concelho de Ceia. Abastecem a florescente indústria local de queijo de ovelha amanteigado. Carragozela, a poucos quilómetros de Ceia, é sede de uma dezena de laboriosas queijarias. Volta 1, 2 e volta 3. Parte da volta 3.
zona de Gouveia... Filipe Fraga é o maior produtor do país de queijo de ovelha amanteigado. Embora recolha na região, diz não ter alternativa se não recorrer ao leite cru espanhol, uma prática comum entre os industriais da Serra. A fábrica movimenta 4 milhões de litros de leite por ano. É brilhante este grão. Nós, ao apertarmos, não derrete, estala, tem alguma consistência. Que é preciso levar alguma umidade para ser queijo de ovelha amanteigado. Se fosse para queijo curado, eu não fazia isto, não tinha soro, estava já seco a massa. E o grão era muito maior. Hoje estamos a competir com a Europa, ponto final. Não é? Estamos a competir com a Europa. E depois você repara, mesmo em Portugal, enquanto nós temos uma raça, por exemplo, em Ceia, se calhar a maior parte dos produtores é a raça bordaleira. A maior parte dos produtores já é a Lacona, já é a Azaf, as raças já não são portuguesas. Qual é a diferença? Estar a comprar leite de uma Lacona, ou de uma israelita, ou ir buscar a Espanha? Para nós é muito mais fácil. Recolhemos, temos um produtor em que traga 10 ou 15 mil litros de leite, sabemos que a qualidade é aquela do que temos, no nosso caso, 98 produtores, e ter que uniformizar o leite, 98 produtores, quando nenhum deles é igual, em 98 produtores, numa recolha de amostras, não conseguimos ter a gordura, 2 gorduras iguais no mesmo produtor. O problema queijeiro da Serra da Estrela não está resolvido, mas mudou. Apesar da crise, o consumo de queijo aumentou em Portugal. Há mais oferta, mais variedade. Pequenas queijarias continuam a produzir DOP, mantendo o vínculo com o passado, evocando a vida dura que está sempre por detrás de um queijo. Ou seja na nossa terra, ou seja nas outras terras, a vida de pastor é toda igual. Para eu pôr aqui uma mesa de queijo, por exemplo, já está este aqui mais curvinho, para o poderem comer. Veja o senhor que trabalha que eu não vou ter aqui. Quem diz eu, diz as outras queijeiras, igual. Que não vão estar-me a gabar a mim e desgabar as outras, não, senhor. Nem da minha terra, nem da terra alheia, que eu não quero mal nenhum a ninguém. Agora eu, a gabar a mim e desgabar as outras, não. Não, todas têm trabalho.